Nosso vínculo de amizade entre o casal pastoral começou desde a época da Igreja Batista de Filadélfia, quando eles assumiram a igreja. E desde lá a gente criou um vínculo, né? Não só da igreja, mas um vínculo de amizade muito grande. E de lá para cá, o vínculo continuou a mesma coisa. E acredito que lá, com as oportunidades do pastor Tito, eu já comecei a caminhar um pouco mais para dirigir um culto, para pregar. Naquela época eu já dirigia bem os cultos, pregava, já na época do pastor Tito. Teve uma época que eu parei um pouco, mas aí com a MIV eu retornei. Eu lembro nitidamente que era dia 19 de março de 2020. Eu estava saindo de casa para ganhar a Lívia. A gente estava indo para o hospital, eu ia ter Lívia naquele dia à noite, e passamos na casa de Rosa, né? Conversamos com Rosa, e naquele dia foi que começou os Atalaias, no dia que Lívia nasceu. E meses depois, né, eu fui para os Atalaias, depois que Lívia nasceu. Uns 3 meses depois eu fui, a convite de Bolo, né, do irmão Hector. Já estava com os problemas familiares, e aí ele me chamou, e eu comecei a frequentar o grupo de oração que estava acontecendo, já era na casa de Josilda. E aí eu fui, tinha minha filha bem pequenininha, devido a um problema familiar que eu estava passando no casamento, o grupo de oração, os Atalaias, foi o meu suporte, né? Foi quem me ajudou a passar pelo processo em oração. Eu vejo os Atalaias como uma base muito forte. Eu sei que a base é o Senhor, né? O Senhor que permitiu tudo. Mas a MIV hoje, ela nasceu a partir daquele grupinho de oração, né? Aquele grupinho que se reunia exclusivamente para orar, para compartilhar a palavra do Senhor, para ajudar, porque cada um da oração tinha uma causa, tinha um problema, passava por um processo, e a gente se unia em oração em prol dos problemas dos outros, em oração para ajudar uns aos outros, né? Então, o período da pandemia foi um período em que todo mundo passou por alguma dificuldade, mas todos os dias, nós nos reuníamos para orar. E não era cansativo, não era exaustivo, não era enfadonho. A gente tinha ânimo e prazer de estar naquele lugar, orando todos os dias. Porque às vezes a gente se cansa de vir para a igreja um domingo, uma quarta, vem uma vez na semana, vem uma vez a cada 15 dias. Mas naquele momento, o grupo de oração era todos os dias. E eu duvido ter dito que era cansativo, era prazeroso. Foi algo assim, realmente sobrenatural. Quando a MIV começou a surgir na escolinha de Rosa, nós éramos da Filadélfia ainda. E a gente via que todo mundo da oração dos Atalaias estava migrando para a MIV, né? E nós não. Eu acredito que nós somos os últimos a sair. E nós tínhamos cargos na outra igreja. Jarbas era líder de homens, eu estava como líder das crianças. E nitidamente, eu lembro que eu ouvi a voz do Senhor em um culto que eu fui na MIV Maceió. Quando eu estava lá, foi um grupo de pessoas para lá, para MIV Maceió. E eu, olhando para o púlpito, o Senhor falou comigo, disse, aquele é o seu pastor. Que era o pastor Tito, aquele é o seu pastor. Ali eu já sabia que nós sairíamos, mas não sabia o tempo. E foi quando o Senhor falou, nós saímos por obediência ao Senhor. É óbvio que nós estávamos enraizados. Eu achei que não seria dolorido, que nós não iríamos sofrer, sair de uma igreja para ir para a MIV. Mas foi muito dolorido. Foi muito sofrido. As pessoas acham que foi de boa, mas não foi. Eu chorava em casa. Eu e meu esposo ficamos assim uns dias, sem reação. Mas por obediência ao Senhor, nós saímos e estamos na MIV, cumprindo o chamado do Senhor, a propósito do Senhor. As pessoas têm uma visão minha de que eu sou pregadora, de como se eu fosse, né? Mas eu sou normal, uma pessoa normal, como qualquer uma outra.
acredito que a MIV elevou um patamar espiritual na minha vida, né? Não só como pregadora, porque eu nem gosto muito de usar esse termo, eu levo a palavra do Senhor, né? Me elevou a um patamar espiritual a mais, né? Eu vivencio níveis espirituais mais profundos na MIV. A MIV proporcionou isso, e mais profundo. Quando nós íamos para a MIV era ainda aqui no Terezinha, mas um local bem pequenininho, estreitinho, poucos irmãos. Começou realmente só os atalaias, né? E assim, hoje, 4 anos depois, a MIV se expandiu muito. Mas não é de se espantar. Não é algo que fuja da realidade, porque o Senhor sempre esteve no comando. O Senhor deu ordem, o Senhor deu comando, e se o Senhor ele está direcionando, a certeza é de que vai prosperar. A certeza é de que vai crescer, né? Então, a MIV cresceu muito, cresceu, porque o Senhor sempre esteve à frente. E cremos que crescerá ainda mais, porque o Senhor está à frente. Ser escolhida pelo Senhor é uma honra. Não para fazer parte da história como memorial, mas por ser canal do Senhor para que a MIV seja o que ela é hoje, né? Nós somos pessoas escolhidas a dedos pelo Senhor para consolidar hoje o que a MIV é. É realmente um privilégio ser escolhida para fazer parte do Ministério Igreja Viva. Eu desejo que a MIV prospere a cada ano, que seja uma igreja próspera, que a presença do Senhor ela seja visível, notória, que as pessoas venham para esta igreja, porque aqui habita a presença do Senhor. O nosso desejo é que ela cresça em qualidade, porque aqui há a presença.